Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira para mais um encontro. Hoje o nosso quarto encontro em Cristo, uma nova identidade. Para você que deseja uma caminhada com Cristo, começar novos desafios na sua vida, nós queremos compartilhar um pouquinho com você da palavra de Deus. Você que está dando assim, seus primeiros passos na presença de Jesus. E hoje é o nosso quarto encontro. Nós vamos falar um pouquinho sobre oração, a nossa conversa com Deus. Você precisa orar. O nosso texto de hoje é Marcos 1,35, que diz: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e para um lugar deserto e ali orava. Nós temos um exemplo aqui do próprio Cristo, do próprio Jesus, que nos fala sobre a oração. E aí talvez você esteja perguntando, mas afinal, o que é oração? Como falar com Deus? E aí nós podemos ver que orar de fato é falar com Deus, pois Deus está atento à nossa voz, Deus está atento à sua voz, Ele tem prazer em escutá-lo falar do seu dia, das suas alegrias, dos seus temores, das suas tristezas. Deus está presente em sua vida e você pode falar com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Você pode se achegar a Deus e conversar com Ele. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, temos uma nova identidade, nos tornamos filhos de Deus, e aí Deus é o nosso amigo, bem presente. Se você observar alguns episódios de oração em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você verá que as pessoas tiveram um relacionamento com Deus. Pessoas simples, pecadoras, falhas, mas que buscaram uma intimidade verdadeira com o Senhor Deus. Por quê? Deus é o amigo sempre presente em qualquer lugar. Por exemplo, Jonas orou na barriga de um peixe. Jonas capítulo 2, do versículo 1 até o 9. Lídia, uma mulher do Novo Testamento, em Atos capítulo 16, versículo 13, ela orou na margem de um rio. Paulo e Silas, presos, oravam, clamavam a Deus. Atos capítulo 16, versículo 25. Então não tem um lugar específico para falar com Deus. Qualquer um, de qualquer lugar, você pode se achegar a Deus e conversar com Deus. O que falar com Deus? O que está dentro de você? Coloque diante de Deus. Devemos orar a qualquer hora, sem cessar, conforme Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, em todo o tempo ou em qualquer momento, sejam momentos especiais ou não. De manhã te apresento a minha oração, o salmista no Salmo 5, versículo 3. À tarde pela manhã e ao meio-dia orarei. 55, 17, o salmista declarou isso. Quando tivermos problemas, dificuldade, quando tivermos contentes, ore a Deus em toda circunstância. Ore pela manhã, agradecendo a noite que o Senhor te deu. Ore antes das refeições. Ore antes de dormir, agradecendo pelo dia. Ah, mas o meu dia não foi bom. Ore a Deus, coloque diante do Senhor. Ore nos momentos de alegria, ore nos momentos de dificuldades. Enfim, ore sem cessar. Alguém disse essa frase aqui: oração é a busca de Deus por um homem sedento de sua presença. É exatamente isso. Sim, como existe o nosso físico, existe a nossa área espiritual, que nós precisamos estar diante de Deus. Então, para crescermos diante do Senhor, a gente precisa estar íntimo dele, fisicamente, cuidando da nossa saúde, espiritualmente, cuidando da nossa saúde espiritual. Por isso, nós precisamos reservar um tempo para estar a sós com Deus. Olha o exemplo de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Podemos orar em qualquer lugar, mas podemos ter um momento específico. Você e Deus,
somente. Devemos fazer isso, reservar um tempo para a oração. Também participar das reuniões de oração de sua igreja, comunhão, estar junto. Atos 2, 42, 3, 1 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Momento a sós com Deus, também momento juntos com outros irmãos, parceiros de oração, reuniões de oração, para buscar realmente a Deus, para falar com Ele. Consiga um companheiro de oração. Lucas 9, 18 e 28 diz: e aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Aí nós podemos aprender realmente o princípio do companheirismo da oração. Também nós precisamos entender o seguinte: existem condições para a oração ser atendida. Existem condições para a oração ser atendida. Eu oro e Deus não me atende. Claro que Deus tem o tempo, tem o propósito dele. Mas também existem algumas condições, e aí parte de cada um de nós. Vejamos, deve ser feita em nome de Jesus. Para a oração ser atendida, ela precisa ser feita somente em nome de Jesus. João 14, 13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, no nome de Jesus, se pedirdes alguma coisa em meu nome. É muito claro a palavra de Deus. Outra condição, tem que ser dirigida ao Pai, tem que ser dirigida a Deus. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ao nosso Pai, que dirige, que conduz todo o nosso viver. Outra condição, tem que ser de acordo com a vontade do Pai. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, mas é simplesmente a vontade de Deus. E essa vontade envolve o tempo de Deus. Ele tem o tempo próprio, o tempo específico, a hora certa. O meu tempo, o seu tempo, não é o tempo de Deus. A nossa hora não é a hora de Deus. Então, o agir de Deus na hora certa, quando fazemos a oração de acordo com a vontade do Pai. Também não pode ser de acordo com os desejos egoístas dos homens, ou seja, os nossos desejos egoístas não podem ser segundo os nossos desejos. Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. A resposta da palavra de Deus é muito clara: cobiçais e nada tendes. E aí nós temos resultados: sois invejosos, cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Exatamente onde entra a vontade de Deus contra a nossa vontade egoísta. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade nem sempre está de acordo com esses princípios. Então é necessário que entendamos essa verdade da palavra de Deus. Temos que permanecer na palavra, temos que permanecer em Cristo. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Exatamente. Em Jesus. Se vós estiverdes em mim, ou seja, em Jesus, o nosso único Salvador, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Um princípio, talvez dos mais difíceis de colocarmos em prática, esteja aqui. Por quê? Permanecer em Jesus, na palavra dele, é um dos grandes desafios para os nossos dias hoje. Então você que está começando a sua caminhada com Cristo, é necessário entender então essa verdade e colocar em prática a cada dia.
Não podemos guardar pecados ocultos, pois eles impedem o agir de Deus. O salmista diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então nós temos aqui um empecilho para as nossas orações. Muitas vezes nossas orações não são ouvidas e aparentemente está tudo bem. Sabe por que Deus não ouve as nossas orações? Porque às vezes tem algo lá dentro do coração, lá dentro da mente, no interior, que tem atrapalhado essa comunhão com o Senhor. Então não podemos guardar isso. E como se limpar disso? Se achegue a Jesus, coloque diante dele realmente a sua vida, permita realmente que ele possa purificar e limpar o seu coração. Só ele faz isso, ninguém mais, não existe homem nenhum que possa fazer isso. Só Jesus é quem pode proporcionar isso. E aí o salmista deixa bem claro isso. Salmo 66, 18. Se eu atender a minha iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu reter isso, Deus não vai ouvir. Então a gente precisa limpar todo o pecado. Também é necessário confessar os nossos pecados para o Senhor. Aí 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Jesus proporciona isso. E você precisa estar sensível à voz de Jesus. É necessário perdoar o nosso próximo, aquele que nos ofendeu, e também liberar perdão. Um dos motivos por muitas orações não serem ouvidas está exatamente nesse princípio. Porque não perdoamos, não liberamos perdão, e isso é um empecilho. Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então o perdão, ele precisa e deve caminhar constantemente em nossas vidas. Se você tem dificuldade, se achegue a Jesus. O versículo anterior a esse de João, ele é muito claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí nós vamos derrubar essa barreira que impede as nossas orações de serem ouvidas. Qual o conteúdo da oração? Existem alguns tipos de orações. Primeiro queremos destacar aqui é o louvor, Salmo 150, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. A oração de louvor, quando o seu coração está grato, você recebeu uma bênção, louve a Deus. Então, o conteúdo da oração é a oração de louvor, louvar a Deus pelos benefícios feitos. Segundo princípio aqui é gratidão, ser grato a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Independente das circunstâncias, seja grato a Deus, porque Deus tem te proporcionado a vida, Deus tem proporcionado o cuidado dele, apesar das crises, das lutas que todos nós enfrentamos, mas é necessário ser grato a Deus. Também confissão, 1 João 1,9, conforme já dissemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse tipo de oração aqui é individual, é você e Deus. Confissão, você se achegar a Deus, confessar os seus pecados para Jesus purificar a sua vida, a sua mente, o seu coração. O outro tipo de oração é de petição. O que mais fazemos é esse tipo de oração aqui. Mateus 7, 7 a 11 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Então, irmãos, nós podemos observar exatamente essa verdade da palavra de Deus aqui para a gente. A oração que constantemente estamos fazendo. Nós somos pedintes, então é a oração que fazemos constantemente. E aí nós podemos olhar para a palavra de Deus, como deve ser esse proceder nosso aqui. Outro tipo de oração é a intercessão.
Intercessão é você interceder por alguém. Nós precisamos fazer isso, interceder um pelo outro. Três textos aqui, 1 Samuel 12, 23, 2 Timóteo 1, 3, Colossenses 1, 9, diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Oração um pelo outro. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. É o entendimento que precisamos interceder um pelo outro. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Interceder um pelo outro e pedindo que Deus nos dê sabedoria, nos dê inteligência espiritual para vivermos os dias maus aqui. E por último, é um compromisso que precisamos assumir. Você que está firmando os seus passos na presença de Jesus, é necessário assumir esse compromisso aqui, assinar esse termo, vamos dizer assim, de responsabilidade dessa forma. Comprometo-me solenemente diante de Deus a cultivar uma vida diária de oração em favor da minha vida, da igreja e daqueles que não têm certeza da vida eterna. Cultivar esse compromisso diário na presença do Pai. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa realmente, nessa quarta lição, em Cristo, uma nova identidade, entender que é necessário, entender o que é oração e colocar em prática diariamente. Vamos fazer isso? Nosso Deus e Pai, nessa hora nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor que estarão assistindo esse vídeo e fazendo este curso, Pai, para um novo entendimento de Ti, uma nova caminhada, porque em Ti, Pai, nós temos uma nova identidade. É o Senhor que proporciona a transformação. Agora abençoe essa vida, abençoe essa casa, essa família, este lar, Pai, que haja transformação, mudança, que só o Senhor proporciona isso, Pai. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a semana que vem, no nosso próximo encontro, o quinto encontro na semana que vem. Que Deus te abençoe.